Boa noite, família querida da fé. Pastor Kleber aqui passando nessa noite de quarta-feira para dar as mãos para você e fazer juntos uma oração e meditar em uma palavra bíblica, receber de Deus um direcionamento, receber de Deus uma palavra, né? Quantas vezes a palavra de Deus já não te levantou, hein? Quantas vezes a palavra de Deus veio como uma luz na escuridão? Tirou você de uma dúvida tão profunda, de uma tristeza. A palavra de Deus, ela é tudo na nossa vida. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada, né? A palavra de Deus é o próprio Deus. Deus deixou a palavra dele aqui na terra para que através dela a igreja dele venha sustentar, né? Venha ter força para vencer o inimigo. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos, disse o salmista Davi. Antes de eu orar com você, o Senhor me toca de pedir que você deixe aqui no livro de oração, que é os comentários, o seu nome. Muitas pessoas têm relatado que ela entra aqui na oração, aí ela clica no joinha, aí aparece embaixo assim, hypar, né? Clica ali, deixa o hype, né? Que ajuda ao vídeo ser mais indicado. Só que aí depois falam, muitos perguntam se pastor, não consigo comentar. Só você arrastar o dedinho pro lado ali, ó, em cima de hype, depois que você deixar o hype ali no vídeo, você empurra pro lado, aí vai ter os comentários de novo. Você clica e deixa ali o seu nome para a oração de hoje, porque nessa madrugada eu vou abrir aqui os comentários e vou apresentar o seu nome diante do Senhor em oração, tá bom? Eu vou colocar aqui um testemunho para você escutar, relatos de uma fé que não falha, testemunho de pessoas que têm participado aqui da programação diariamente, das correntes. Inclusive, pastor, tem um testemunho, envie pra gente lá. Só espera um pouco, porque tem muita gente dando testemunho, mas em breve o seu vai ser colocado aqui. Ô, pastor, eu mandei meu testemunho, o senhor não pôs ainda. Calma, que já já o seu testemunho aparece aqui. O importante é que Deus está abençoando e você contou. E lembre sempre, quando for mandar o seu testemunho, fale o seu nome, a cidade de onde você está falando e conte o seu testemunho. Muitas pessoas esquecem, mas mesmo assim eu coloco aqui, mas é bom você falar, tá bom? Vamos ouvir esse testemunho aqui? Preste atenção. Boa noite, pastor Kleber, paz e bênção. Amém. Deus Deus abençoe. esteja contigo, meu irmão. Amém. É a irmã Irizão, aqui da cidade de Iguatu, Ceará. Lembrei, eu fiz a primeira campanha, né, de 1º de janeiro a 12 de janeiro, pelos 12 anos do mês. Aí, durante essa campanha, eu dei 2 testemunhos. E fiz a campanha, né, de 7 dias. Terminou hoje, acabou de terminar. E só tenho que agradecer a Deus. Eu pedi, né? Falei pro irmão pra gente orar em favor da duas pessoas que me devem. Então, ela, antes de começar a campanha, ela tinha saído da minha casa. Ela veio aqui conversar, disse que vai me pagar a partir de segunda-feira, ela vai começar a me pagar. Amém. E também me convidou para voltar para trabalhar. Glória a Deus. Eu trabalhei 42 anos lá. E eu sou cuidadora de idoso, só que agora é assim. Aí ela começa a contar aqui, né, como que vai ser lá o trabalho. Mas você vê o testemunho dela? Glória a Deus, né? Deus honrou ela falando que participando das correntes de oração já tinha contado 2 testemunhos e contando outro, né? Uma pessoa devia a ela. E além de procurar para voltar, para pagar ela, ainda chamou ela de volta para o serviço. Deus vai, no lugar da vergonha, Deus vai lhe dar dupla honra. Creia, receba isso e toma posse, tá? Porque vem de Deus para a sua vida nessa oração de hoje. Hoje eu quero falar com você sobre Sansão. Você já ouviu sobre a história de Sansão? Muito conhecida, né? O homem mais forte fisicamente da Bíblia, né? História aí que usam até hoje nessa história de Sansão em filmes, em histórias em quadrinhos, etc. E de fato existiu na Terra um homem que tinha uma super força. Só que essa força, diferente do que os desenhos, filmes nos mostram, que estava ali no cabelo de Sansão, não estava no cabelo, mas a força que Sansão tinha estava no voto que ele tinha com Deus. Você já percebeu, preste muita atenção nisso daqui, que o inimigo ele faz de tudo para a gente quebrar os nossos votos com Deus?
Você quer ver só? Vou te dar exemplos. Você faz um voto com Deus falando assim, Senhor, a partir de hoje eu vou pegar firme nos devocionais com o pastor Kleber, eu vou ler um capítulo da Bíblia todo dia. Só que você começa e daqui a pouco você quebrou. Aí você não tem mais força para voltar. Você perdeu a força quando? Quando você quebrou o voto. Toda vez que eu quebro um voto com Deus, entenda isso para você nunca esquecer, você perde a força. Por quê? Porque você deixa de ter Deus do seu lado. A força de um cristão está na fidelidade dele com Deus. Quando você cumpre o voto que você faz com Deus, seja em oração, seja de oferta, seja qual for, né? Tem pessoas, por exemplo, que igual Sansão também teve um voto de não cortar o cabelo. Uma vez uma mulher, ela fez um voto com Deus que se Deus curasse ela, ela não ia mais cortar o cabelo. E Deus curou ela. Só que os anos se passaram e fez muito calor. E ela chegou em mim e falou, pastor, não posso cortar meu cabelo só um pouco. Tá muito quente, tá me incomodando bastante esse cabelo. E ela explicou, claro, antes sobre o voto com Deus. Eu falei, irmã, mas e o voto? Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, guarda o pé antes de fazer um voto com Deus, porque não votar é melhor do que votar e fazer voto de tolo, que Deus não se agrada. O que é o voto de tolo? É aquele que faz com Deus um voto e quebra. E é voto de tolo. Ah, eu faço um voto de ser fiel a Deus. E não é. Faço um voto de fazer um jejum de tantas horas. E quebra. Isso vai trazendo, acarretando. Aparentemente parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual a vida da pessoa amarra de um jeito. A vida da pessoa que faz voto com Deus e não cumpre amarra de um jeito. Por quê? Além da vida dela amarrar, ela vai trazendo uma fraqueza espiritual. E olha o que Deus está falando aqui na oração de hoje. Tem muita gente fraca, mais fraca espiritualmente, que nem força para orar tem. E às vezes se pergunta, meu Deus, por que eu estou tão fraco? Só que essa fraqueza vem de quebrar votos que faz com Deus. Por quê? Porque Deus já deixou de estar com ela. A força de Sansão estava no voto que ele tinha, porque no voto Deus estava com Sansão. Quando Sansão quebra o voto dele, Deus deixa de estar com ele. Quando Deus deixa de estar com uma pessoa, ela não é forte. Nós só somos fortes se Deus estiver do nosso lado, se Deus estiver conosco. Não pense você que você consegue sem Deus. Não pense eu, Kleber, que eu vou conseguir sem Deus. Você pode declarar assim nos comentários, ó, sem Deus eu não sou nada. Declare isso, sem medo. Sem Deus eu não sou nada. Enquanto você escreve, eu vou ler para você, vai aparecer aí na sua televisão, Juízes 16, o versículo 21 e o 22. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Você veja só, quando Deus deixou de ser com Sansão, aquele homem que era temido passou a ser envergonhado. É triste, né? É triste ser uma pessoa tão respeitada e daqui a pouco ser uma pessoa envergonhada. Por quê? Porque Deus deixou de ser com a pessoa. E a Bíblia faz questão de dizer que o inimigo pega ele, vaza os olhos, porque a primeira coisa que o inimigo faz com quem quebra voto com Deus é cegar ela. A pessoa fica cega, espiritualmente falando. Cega ela. O inimigo cega Sansão. O cabelo da cabeça dele começa a crescer de novo, mas a força não tá mais. Por quê, pastor Kleber? Porque Deus não estava mais com ele. Eu não sei para quem é essa palavra hoje, mas sinceramente Deus está cuidando de você através dela. Ah, pastor, fiz um voto com Deus, eu quebrei. Dá tempo. Se conserta. Cumpre o voto que você fez com Deus. Peça para Deus perdão. Seja firme, mas eu fiz um voto até o último dia da minha vida, pastor. Então seja firme até o final. E da próxima vez que for fazer um voto com Deus, pensa antes. Porque a Bíblia diz em Gálatas, de Deus não se zomba. Deus não é um Deus que eu estou na luta, eu faço um voto com Deus, aí Deus abençoe e depois eu não cumpro o voto. Não é assim. Eu tenho que ser fiel naquilo que eu prometo ao meu Pai, ao meu Deus. Amém, minha bênção?
Quero orar pela sua vida, então, que bom ter a sua participação. Eu sou muito, mas muito feliz e grato a Deus por ter você aqui comigo e ver a sua participação aqui todos os dias nesse canal, né? E você fazer parte dessa família da fé. Eu falo família porque, de fato, nós somos uma família aqui. Isso aqui vai além de qualquer coisa. Muitos não conseguem nem entender, sabe? Pessoas conversam comigo e falam, não entendo o engajamento que tem ali no seu canal, você nem tem muitos seguidores e as pessoas é tão firme, tão fiel. É porque nós somos uma família da fé, né? É um ajudando o outro aqui em oração. Quando você deixa o seu nome por oração, não é só o Kleber que está orando. Não, tem pastor, obreiros, obreiras, então tudo em oração pela sua vida, né? Tem um ministério muito grande em oração, intercedendo a Deus por você e pela sua casa. Nós não estamos sozinhos, somos uma família da fé em oração. Vamos fazer uma oração agora? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu pedir a Deus em favor da sua vida. Pai, eu quero começar essa oração de hoje pedindo perdão e desculpa se em algum momento a gente fez com o Senhor algum voto e quebramos, Senhor. Que possamos reatar isso, voltar aos valores, reconciliar, cumprir os nossos votos e nos dar força para isso, Senhor. E principalmente, de maneira alguma, retire de nós a tua presença, porque não somos nada sem ti, Pai. Se o Senhor não nos der força, não nos der sabedoria, se o Senhor não for conosco, nem da cama a gente levanta, Pai. Se o Senhor não estiver conosco, nem raciocinar direito a gente consegue. Precisamos do Senhor para tudo. Então que o teu Espírito Santo agora envolva a vida de cada uma das tuas ovelhas que me acompanham, seja aqui de perto, de longe. Abençoa a nossa família da fé, Pai. Que ela venha crescer em graça, sabedoria e conhecimento. Deixamos diante do Senhor agora todos os nossos medos, preocupações, ansiedades, pedidos. E temos certeza que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Respira fundo. Graças a Deus. Minha bênção, se essa palavra te ajudou, ajude também no mínimo 7 pessoas compartilhando essa oração. E se você tem passado por dificuldades para dormir à noite, faça a oração antes de dormir. Se você não tem o link dela, me pede no WhatsApp que eu te envio. E ela também sempre fica aqui no cardzinho final. Um abraço do seu pastor que te ama e vai na fé, que a fé não falha.